O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? É muito bom estar aqui mais uma vez, na casa de Deus, adorar o nosso Senhor Jesus e aprender um pouco mais de sua palavra. Todos aqueles também que estão assistindo pela rede social do Facebook, que Deus possa abençoar a todos. Tenham certeza que nessa noite o Espírito Santo do Senhor irá falar conosco. Amém? Novamente voltando a esse texto de Lucas capítulo 4 e o versículo 18, podemos ver na pena inspirada que quem falou essas palavras aqui foi o próprio Jesus Cristo. Se encontra esse texto no Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus falou essas palavras aqui. E a gente continuando lendo essa história, a gente vê Cristo dizendo assim, no versículo 24, ele diz assim, de fato eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Por que será? É a pergunta que fica em nossos ouvidos. Por que será que o profeta ele nunca é bem aceito em sua terra, na sua casa, em seu país? Por que será isso? Interessante que quando a gente é para escutar um evangelho falso, uma falsa teoria, parece que as pessoas aceitam aquilo com muita facilidade. E a falsa teoria, a falsa mensagem parece que ganha um grande número de discípulos que cresce mais ainda, mais e mais todos os dias. Por que será então que o falso profeta ele é muito bem aceito? Uma coisa é certa. Nós podemos encontrar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, por que muitas pessoas aceitam com facilidade o falso profeta. E, no entanto, o profeta verdadeiro, segundo as palavras de Jesus, ele disse assim, que o profeta, ou seja, ele está se referindo ao profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro, aquele que prega o assim diz o Senhor. Aquele profeta verdadeiro que prega assim diz o Senhor, ele não é muito bem aceito, não é aceito em sua terra, na sua casa ou em seu país. Só que a gente vai fazer uma análise, a maioria dos falsos profetas, eles ganham um grande número de discípulos. Mas por que isso? A resposta está na própria Bíblia, quando ela diz assim, que bem-aventurados é aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Olha só, então quer dizer que se eu ler a palavra de Deus, sou feliz, sou um bem-aventurado, por quê? Porque quando alguém vier me trazer uma falsa teoria, quando alguém vier me trazer uma mensagem que entre em choque com a lei de Deus, eu agora vou dizer para ele assim, assim está escrito, assim diz o Senhor. Porque uma coisa é certa, não podemos seguir o assim diz o homem, ou assim diz o padre, ou assim diz o pastor, mas devemos seguir o assim diz o Senhor. Só que nós podemos também encontrar aqui na palavra de Deus, que Deus, quando Ele vai revelar o futuro para a humanidade, Ele nunca vai usar uma pessoa que esteja em transgressão com a sua lei, que esteja quebrando seus mandamentos, que esteja realmente trabalhando contra Ele, não, jamais. Jesus Cristo, o Deus Pai, sempre revelará o seu segredo. No livro de Amós 3,7, lá diz assim que Deus, certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Amém. Veja bem, o servo fiel e verdadeiro, ele obedece ao Senhor. Ele cumpre com o seu dever, ele guarda os mandamentos de Deus, ele ama a Deus, e a gente viu dentro da palavra de Deus, que a pessoa que realmente ama ao Senhor, ele guarda os seus mandamentos, mas aquele que realmente a gente vê, que trabalha contra a sua lei, ou diz que a sua lei passou, que essa lei não existe mais, que a Bíblia fala? Que ele é mentiroso e nele não está a verdade.
Então jamais podemos ser contra a verdade, mas sim a favor da verdade. Quando Cristo disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, como é agora que eu posso trabalhar contra essa verdade que é o próprio Jesus? E Jesus é o próprio Deus. Como que eu posso agora ir trabalhar contra Ele? Jamais, não posso, em nenhum momento. Sem dúvida alguma, se eu trabalhar contra esse poder, o caminho, a verdade e a vida, no final da minha carreira eu receberei a condenação eterna. E não é isso que Jesus quer. Mas você pode perguntar assim: mas irmão, mas agora como que eu vou saber se aquele pastor, aquele padre, ou aquele profeta ou apóstolo, seja o que for, que esteja ali pregando uma palavra de Deus ou uma profecia, como é que eu devo saber se realmente ela é de Deus? Como que eu posso saber se realmente a sua teoria provém do Senhor? A própria Bíblia ela responde assim, dizendo: pelos seus frutos o conhecereis. É bem verdade que existe um texto que diz assim: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Olha só. Então eu devo observar se aquele indivíduo que está batendo na porta da minha casa, aquele indivíduo que está trazendo uma profecia ou uma verdade, eu devo observar se essa verdade que ele está me trazendo está de acordo com a palavra de Deus. Mas o engraçado de tudo, volto a repetir, mesmo Jesus trazendo uma verdade vinda do céu, trazendo realmente as boas novas de salvação, o próprio Jesus que tinha o Espírito Santo nele diariamente, o próprio Jesus que tinha o caráter do Pai em sua vida, quando chegou na sua cidade, no seu país, ele foi muito bem recebido? Não, não foi. Cumpre-se agora um texto que diz assim, que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas que coisa triste. Mas ele não era o Messias? Ele não era um enviado do céu? Mas por que então que as pessoas o rejeitou? Pelo simples fato, direi nessa noite, por não examinarem as Escrituras Sagradas. Diz a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, se realmente você quer encontrar o caminho verdadeiro para o céu, examine a Escritura. Eu fico observando muitas pessoas que pegam a palavra, a Bíblia Sagrada, coloca ali na sua estante e deixa ali ela aberta no Salmo 23, e lá ela fica aberta o dia inteiro, o ano inteiro, o mês inteiro, ela fica criando poeira e mais poeira. Tem gente que quando vai dormir, coloca a Bíblia assim do lado da sua cabeça, ela ali aberta, como se a Bíblia fosse um amuleto da sorte, só que ela não é. Se ela ficar ali aberta na sua estante o mês inteiro, o ano inteiro, ou quando você vai dormir, está do lado da sua cabeça dali, ela não vai ter nenhuma serventia para você. Não vai. Ela vai ter uma serventia se você ler ela diariamente, compreender a verdade, guardar esses preceitos no seu coração, viver o que assim diz o Senhor, aí sim a Bíblia Sagrada terá poder sobre sua vida. E jamais alguém, quando trouxer para você uma falsa teoria, você não ficará enganado. Por quê? Porque Jesus está revelando para você o que assim diz o Senhor. Interessante, meus irmãos. A teoria que eu quero trazer nessa noite aqui é que Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento, assim também será nos últimos dias, antes do Filho do Homem vir à terra. É essa a atenção que eu quero chamar aqui nessa noite. Aos que estão aqui na congregação da igreja, aqueles que estão em casa assistindo. Nós podemos agora analisar a história dos dias de Noé. Eu lendo esses dias agora essa história, eu pude ver que a terra naquela época era uma terra bonita, rica, ela era recém-criada. Os homens tinham um vigor físico muito poderoso, eles tinham uma inteligência. As pessoas caminhavam ali pela rua, tinha ouro em abundância em cima da terra. Tinha muita riqueza, pérolas preciosas ali, que estava ali à disposição ali das pessoas que moravam, que tinha a terra à sua disposição. A riqueza daqueles homens eram muitas,
Muitas riquezas aquele pessoal tinha. E o que me chama a atenção nessa história é que existia também naquela época grandes construtores, aqueles homens que faziam aquelas belas casas, que tinham aqueles belíssimos jardins, e ficava aquela competição ali para saber quem conseguia fazer uma casa ou uma propriedade mais bonita do que o outro. Era interessante isso, né? E daí, naquela época, o pessoal, aquelas orgias ia crescendo muito, e aí era homem com homem, mulher com mulher, o negócio ia crescendo mais ainda. Deus foi observando aquela atitude. Deus foi observando que aquele povo que ele criou agora estava em transgressão, em violação aos seus sagrados mandamentos. Chegou agora o momento que o próprio Deus chegou a dizer assim: eu me arrependo de ter feito o homem, de ter criado o homem. Para que um Deus somente agora possa dizer umas palavras como essa, é porque a coisa realmente estava muito feia. A coisa realmente estava muito ruim. Então chegou o momento que Deus agora disse assim: eu irei destruir a terra. Porque a terra, os homens com que eu criei, com tanto amor, com tanto carinho, eles estão em violação aos meus princípios santos. Como que agora eu poderei deixar uma terra dessa forma? Eu irei destruir todos os habitantes da terra. Irei destruir. Só que Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é tão bom, que antes mesmo dele anunciar o dilúvio, ele realmente ia destruir toda a vida que havia na terra naquela época. Mas o que foi que Deus fez? Ele disse: espera um pouco. Eu também sou um Deus misericordioso, eu também sou um Deus bondoso, eu sou um Deus amável. Mesmo eu tomando a decisão de que eu irei destruir toda a vida que há na terra, eu vou fazer uma coisa: eu vou anunciar que irei fazer isso. Agora os olhos de Deus agora percorrem os 4 cantos da terra, para ver se realmente encontrava ali um justo, para que ele pudesse se comunicar. E realmente Deus fez isso. Deus, ele agora observa que mesmo naquela época o pessoal fazendo aquelas orgias terríveis, cometendo pecados e em transgressão com seus preceitos, ele observou que existia naquela época um homem que guardava os seus mandamentos, um homem que era fiel e temente ao Senhor. Como é que era o nome dele? Noé. Noé era o seu nome. Noé estava ali na época fiel e temente a Deus, um homem que obedecia aos mandamentos do Senhor, um homem que realmente obedecia os seus mandamentos. Deus agora se achega até Noé e diz: Noé, veja como está o mundo na sua época. O mundo que está na sua época, Noé, é o mundo que está em transgressão aos meus mandamentos. É um mundo pelo qual está agora se entregando às paixões carnais. E quando eu quero restaurar a vida dessas pessoas, essas pessoas não me ouvem. Então vou te dar uma tarefa, Noé. Vou te dar uma tarefa para você. Eu quero que você vá até esse povo e diga para todos eles: assim diz o Senhor, que muito em breve eu irei derramar um dilúvio muito grande sobre a terra através de chuva. Noé escutou as palavras de Deus, escutou as palavras do mestre. Agora de repente Noé vai anunciar para o povo aceitou aquelas palavras? Sim ou não? Não aceitou. Mas Noé não era um profeta verdadeiro? Noé não era um profeta que guardava os mandamentos de Deus? Mas por que então que ele não foi aceito com facilidade? É porque o inimigo estava ali cegando aquele povo a não escutar aquele santo homem de Deus. Nos últimos dias também vai ser assim. Existirá também os falsos profetas, como Jesus falou aqui em sua palavra, quando ele disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam diante de todos vocês, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Opa! Então ele disse assim, Jesus: tomem cuidado com esses falsos profetas. Tomem cuidado com esses homens que vêm trazer uma profecia para você, palavras que dizem ser de Deus, só que, no entanto, ele entra em contradição com a palavra de Deus. Você agora pode observar
que quando o próprio Satanás foi tentar aquele santo pá no Éden, ele não veio mostrando para Eva que ele era um lobo devorador, não. Ele veio mostrando que ele era bonzinho, se apossou-se do mais belo animal que existia naquela época, que era a serpente. Se apossou-se daquele animal, foi até Eva com muita pompa, com aquele jeito bonitinho de falar, com aquele jeito amoroso e amigável, e disse assim: olha, se você realmente comer desse fruto, você será igual a Deus. Começou agora a usar aquelas palavras brandas para tentar agora manipular a vida de Eva, e finalmente conseguiu. Do mesmo modo também vai ser agora em nossos dias. Quando se aproximarem pessoas de nós, profetas, seja o que for, trazendo palavras, não pense que ele vai trazer uma palavra contra Deus de uma forma que será com facilidade de você perceber isso. Não. Ele vai usar as mesmas armas que Satanás usou ali no início da criação. Palavras bondosas, palavras brandas, que vai agora te manipular a fazer aquilo que é errado. E nós vimos que o primeiro passo para que você possa conseguir identificar isso é lendo a palavra de Deus, estudando diariamente e guardando essas coisas que nela está escrita, e observando perfeitamente se aquela pessoa que está transmitindo aquela palavra, se ele é uma pessoa que o que ele está anunciando, realmente ele vive tudo aquilo que ele está pregando em seus atos. Interessante que o próprio Paulo, quando ele chegou diante das pessoas, ele disse assim: eu tenho que tomar cuidado para tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu preguei, eu não venha ser eu mesmo reprovado naquilo que eu estou falando. Amém. Paulo era zeloso, Paulo era um homem cuidadoso realmente nas coisas de Deus. Eu também lembrei agora da lição que nós tivemos ontem, que nós falamos sobre João Hus. João Hus, quando ele foi ser queimado ali aquelas pessoas chegaram a usar aquelas palavras, ele renunciar àquilo que ele pregou. Agora João Hus chegou a se perguntar, dizendo assim: mas como poderia renunciar? Umas palavras que vêm do céu? Que cara, ele disse eu me apresentaria para aquelas pessoas que um dia eu preguei essa verdade? Ele disse: jamais eu irei agora renunciar ao que eu preguei, jamais eu irei renunciar àquilo que vem do céu, porque se eu me rebaixar contra Satanás, se eu agora rebaixar aquilo que eu preguei de verdade, que vem do céu, eu estarei colocando a honra de Jesus no chão. Ele disse assim: eu prefiro carregar a morte e ir para a morte do que negar um preceito da lei de Deus. Ele jamais quis isso. Agora, voltando à história de Noé, quando anuncia para o povo que ia ter uma grande chuva naquela época, o povo zombou de Noé. Disse: mas Noé, nunca choveu aqui? Nós nem sabemos o que é chuva. Como que você prega uma coisa que nunca a gente viu, uma coisa que nunca existe? Apesar de Noé ser um homem já idoso, velho, chamar aquele pobre profeta de caduco. Mas as pessoas não falam assim, que nas palavras, no conselho de um patriarca, de uma pessoa mais velha, há sabedoria? As pessoas não falam isso? Não é? Mas as pessoas naquela época estavam chamando ele de louco. Ah, mas esse homem está caduco. Ah, mas porque ele está velho. Não vai na onda desse homem não, porque ele está velho mesmo, fala coisa com coisa. Ah, agora Deus manda, mais tempo para frente, manda um jovem de 30 anos, chamado Jesus. O próprio filho dele, um jovem, com seu vigor físico poderoso, vem anunciar as boas novas de salvação, mas o que disseram para Jesus? Esse é um menino. Como que um menino que nem esse quer ensinar? Como é que ele quer ensinar umas coisas? Eu tenho mais experiência do que ele. Esse jovem ele nunca estudou nas escolas dos profetas. Como que ele quer ensinar para mim? Eu tenho mais sabedoria do que ele. Eu tenho idade, outras palavras, dizendo assim: eu tenho idade de ser pai desse moleque aí. Como que ele quer me ensinar? Opa, a gente viu um idoso, experiente. A Bíblia não fala que a força do velho está nos seus cabelos brancos, não é? Mas em Noé não. Em Noé o pessoal estava vendo um velho caduco. Em Jesus, o que o pessoal estava vendo? Um menino inexperiente. Que coisa! E agora? Em que acreditar? No jovem ou no velho? Não é uma pergunta que pode ficar se perguntando diariamente?
Mas se a pessoa mais velha já está caduco, falando coisa com coisa, não deve dar ouvido. Agora vem um jovem pregando a verdade, as boas novas de salvação, e o pessoal dizia assim: ah, mas é jovem demais, não tem experiência, ele quer ensinar uma pessoa velha que nem eu, jamais eu vou aceitar isso. E assim vai. E agora, em nossos dias, em que eu devo me apegar? Interessante que muitas pessoas, quando falam assim: ah, mas a lei de Deus já se passou, a lei de Deus passou, não existe mais, não preciso guardar mais esses mandamentos aí não. Por que passou? Se realmente passou, então não adiantou nada Jesus ter vindo aqui na terra para morrer por mim e por você. Então diariamente eu posso quebrar esses mandamentos, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso destruir, eu posso fazer tudo, porque a Bíblia fala assim que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E se Deus puniu aquele povo lá no início de tudo, na época de Noé, é porque aquele povo estava em transgressão, estava em pecado, e o pecado é a transgressão da lei de Deus. Agora nós tivemos por nossos dias, a gente vê aqui no livro de Daniel, capítulo 12, quero que vocês leiam comigo, e quero que todos vocês que aqui estão, em especial os meus amigos que estão assistindo em suas casas, Daniel capítulo 12, fala assim, ó. Eu quero ler para vocês, que é muito conhecido esse texto, que fala assim, ó, Daniel capítulo 12, né? Quero ler aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Que haverá, diz assim, ó, a partir do versículo 1, 12 versículo 1, que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Opa! Essas palavras aqui estão sendo ditas lá na criação de tudo? Não. Essas palavras aqui estão sendo direcionadas para nós dos últimos dias hoje. Que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Agora você estuda as histórias do passado, que no passado o povo de Deus foi muito perseguido, outros foram jogados na cova dos leões, foi coisas terríveis, outros foram queimados, outros foram arrancados cabeças, e assim por diante. Só que haverá um tempo de angústia antes da volta de Jesus. Só que ele falou assim, que naquele dia será salvo o teu povo. Por que o teu povo? Porque nesses últimos dias também há profeta verdadeiro em nossos dias. Também há profeta verdadeiro. E a Bíblia diz assim: se há profeta em meio de vós, eu, o Senhor, falarei por intermédio dele. Quando Noé ficou pregando aquelas palavras ali, cada martelada que ele dava naquele grande barco, era uma pregação. Passou 120 anos. Meus irmãos e amigos que nessa noite me ouvem, 120 anos é muito tempo. Dá tempo de eu me casar, de eu ter meus filhos, de eu ter meus netos, meus bisnetos, os meus bisnetos crescerem, se casar também. É muito tempo. Foi muito tempo pregando e nada da chuva aparecer. Nada. E o povo não estava nem aí. Eu fico observando que há muito tempo o pessoal fala que Jesus vai voltar. Muito tempo. Eu tenho apenas 35 anos, logo vou fazer 36, e desde quando eu nasci, eu escuto as pessoas falarem assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. O meu amigo aqui já tem quase 75 anos, desde quando ele nasceu, ele escutou: Jesus está voltando, não é verdade? Verdade. Cada um de vós que está, já escutou: Jesus está voltando. Mas a gente viu ontem uma pregação que o pastor Luiz fez aqui, que por falta de fé, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, porque as pessoas estão perdendo a fé nessa palavra que Cristo irá voltar. Por isso que as pessoas estão despreocupadas. O que as pessoas querem hoje? Um bom emprego, um carro para andar e uma boa casa para viver. E o resto? O resto não adianta. Eu fico observando aí as pessoas construindo belíssimos prédios gigantescos que custam milhões de dólares, esbanjando dinheiro com coisas que não se devem. Nessa pandemia que está o Brasil e o mundo,
Muitas pessoas estão passando dificuldades, sim, é verdade, concordo com isso, mas também tem aqueles homens de grande poder que estão pegando toda a sua riqueza, que poderia ajudar as pessoas mais pobres, mas estão competindo um com o outro para ver quem pode realmente fazer uma grande construção melhor do que o outro. Tem alguma diferença na época de Noé? Não tem nenhuma diferença. Mas aí então, quando chegou o momento de Noé terminar a arca, agora Deus falou assim: vai, Noé, entra na arca aí, tu e teus filhos. A gente vê também na história que os animais, eles também foram entrando ali dentro da arca. As pessoas falam assim, que animais não têm inteligência nenhuma. Mas os animais naquela época, eles ouviram a voz do seu Criador. Eles viram ali o anjo dizendo assim: vão, criatura de Deus, vamos, continue andando, sigam, eu conduzirei vocês até a salvação, para que vocês nenhum morram. 120 anos falando a mesma coisa. Foi muito tempo. 120 anos. Há muitos anos que estamos escutando Jesus voltar. Muitos perderam até a fé já nisso aí. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós nos expelimos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Naquele dia Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. A iniquidade é pecado, e o pecado é transgressão da lei de Deus. Apartai-vos de mim, maldito. É uma palavra muito pesada. Não queira nenhum de nós escutar essas palavras, porque é muito duro. O meu dever hoje é obedecer essas palavras que estão escritas aqui. Tanto o livro do Velho Testamento como do Novo, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Então nunca diga que o Velho Testamento não existe mais, que não serve mais para nada. Não. Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra do Senhor, toda essa palavra. Quando chegou no dia em que a porta da arca se fechou, que foi o tempo da graça, que a graça se fechou para aquele povo ali, arrepender dos seus pecados, depois de 7 dias que Noé entrou na arca, agora veio uma tempestade muito grande. A chuva foi intensa, nunca houve realmente um fenômeno igual àquele. Diz a história que o próprio Satanás, ele temeu a sua existência, porque a coisa foi muito terrível. Diz que dentro da arca os animais uivavam de tanto medo que estava acontecendo. Foi um momento terrível. E naquele momento, quando Jesus vier em glória para buscar o seu povo, as pessoas vão ver, prestar atenção, o quanto é terrível transgredir a lei de Deus. Eles vão entender que eles trabalharam contra Deus, violaram os seus mandamentos, que eles vão gritar para os rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono do Todo-Poderoso. Amém. Vai ser uma vergonha muito grande para aqueles que realmente não se entregarem a Jesus enquanto a porta da graça está aberta. Mas quando essa porta se fechar, muitos correrão de um lado para outro, tentando encontrar a palavra de Deus, e não acharão. Naquele momento, quando a chuva começou a cair ali diante da arca, o povo começou a bater ali na arca, gritando: ô Noé, Noé, abre aqui a porta, Noé, abre, porque agora nós acreditamos, Noé. Diz a história que aquele porta era muito pesado. Diz que somente a mão de um anjo poderia realmente fechar. E o próprio anjo fechou. O próprio anjo fechou aquela porta porque eu acredito que o anjo conhecia o coração de Noé. Porque se fosse possível, Noé teria abrido aquela porta para as pessoas entrarem. Porque você vê as pessoas ali morrendo afogado, os animais ali também morrendo afogado, as mães colocando as suas crianças no mais alto pico que existia naquela época, nas árvores, as crianças clamando por socorro. E eu tenho certeza que aquilo doeu no coração de Noé. Mas foi 120 anos, Deus dando a oportunidade para aquele povo se entregar enquanto ainda era tempo. Ainda há tempo para cada um de nós abandonar nossos pecados, ficar em harmonia com os mandamentos de Deus.
Porque quando essa porta da graça se fechar, você pode gritar como for, gritar mesmo. Você pode gritar à vontade, mas infelizmente Jesus não ouvirá mais. Enquanto ele estiver ali fazendo a sua obra de intercessão, ele está apresentando ao Pai: meu sangue, Pai, meu sangue. Tenha compaixão desse fulano, tenha compaixão dessa senhora, tenha compaixão desse jovem, não condene ele ainda. Mas quando Jesus tirar as suas vestes de sacerdote e colocar agora as suas vestes de juiz, ele vai dizer assim: quem é justo, continue na prática da justiça. E quem é injusto, continue na prática da injustiça. Aí agora acabou. Não tem mais jeito. Ele vai chegar diante do Pai e vai dizer assim: Pai, lança as pragas aos transgressores da tua santa lei. Não queira ser uma pessoa dessa. O caminho de Deus é apertado, é estreito. Cada um de nós, se pudesse agora contar a sua experiência em quem está passando dificuldade, nós passaríamos a noite inteira aqui falando. Mas você que está me ouvindo hoje, pode ser aqui no Brasil, pode ser na África, ou em qualquer lugar que essa palavra esteja chegando na sua casa, dá tempo ainda de você se reconciliar com o céu. Jesus, aquele que prometeu que viria, ele há de vir e não tardará. Então, que essas palavras que foram ditas aqui, ela possa ficar guardada no íntimo do nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.